Olá, eu sou Lucileide Lima e vou apresentar para vocês o trabalho intitulado A Influência Mútua entre Informação e Tecnologia em Áreas de Interesse Social, partilhada com as demais autoras Edma Jantorno e Mônica Alves da Fonseca. Produzimos esta pesquisa a partir do seguinte objetivo geral: analisar no cenário contemporâneo a influência mútua entre informação e tecnologia em áreas de interesse social a partir de concepções não deterministas quanto ao uso de tecnologias de informação e comunicação. Utilizamos pesquisa bibliográfica no campo da ciência da informação e da comunicação para discutir as concepções de uso social de tecnologias, para observar combinações entre linguagem, tecnologia e informação e, por fim, discutir os desafios no cenário de pandemia de Covid-19 quanto aos usos sociais dessas tecnologias em dois contextos. O primeiro contexto, os ambientes organizacionais das universidades públicas federais brasileiras, e o segundo contexto tratando das experiências de uso dessas tecnologias por minorias sociais com menor acessibilidade à informação. Salientamos que nestes dois contextos, tanto as organizações quanto grupos sociais minoritários, percebemos a potencialidade da tecnologia em propiciar recursos para a produção de oportunidades de desenvolvimento, aperfeiçoamento e superação de limites. Atividades e processos inerentes às organizações e grupos sociais implicam ambientes que agrupam pessoas, infraestrutura e tecnologias com diferentes formações discursivas e respectivos universos de referências. Estes ambientes, portanto, também são ambientes de informação, pois recebem, reúnem, assimilam, produzem e fazem circular informação entre os meios com os quais se relacionam, produzindo processos seletivos de informação. Atendendo assim aos objetivos definidos, desdobramos a descrição dessa pesquisa agora em três eixos que passamos a apresentar. O primeiro refere-se às combinações entre linguagem, tecnologia e informação. Nesse eixo, levantamos algumas questões iniciais tratando das relações entre tecnologias e o conhecimento. Como essas tecnologias afetam a construção do conhecimento, como esse conhecimento também, de mesma forma, constrói novas tecnologias, como essas tecnologias dão corpo ao conhecimento. Observamos também os atravessamentos e as contradições identificadas relativas à infraestrutura tecnológica e aquilo que podemos colocar em comum nessa discussão. Entendemos que linguagem e informação encontram-se na origem dos conhecimentos humanos, imbricados com a evolução, a vida social e a cultura. A linguagem constituiu para o homem um diferencial evolutivo, produzindo ideias e experiências de adaptação, articulação, repetição, criação e enfrentamento de problemas. A tecnologia, nesse processo evolutivo, colaborou na relação histórica entre homem e natureza. Está e sempre esteve intimamente relacionada às atividades humanas. Portanto, linguagem, informação e tecnologia conformam uma articulação que definitivamente diferenciou o humano, o pensar, o comunicar e o agir de ordem prática sobre e na natureza para a transformação. O segundo eixo trata dos usos sociais das tecnologias em organizações de interesse social. Nesse eixo, buscamos discutir, a partir da literatura, os usos sociais de tecnologias nas universidades federais. Entendemos que, neste aspecto, a revolução tecnológica tem modificado a forma como a sociedade e, em especial, o poder público, representando o Estado de Direito, vem conformando-se e vem modificando-se como um Estado informacional, orientado por políticas que reconhecem o valor da informação no processo da gestão pública. Especificamente nas instituições, nas universidades federais, com o isolamento social, os servidores, as atividades foram redimensionadas de modo remoto e eletrônico, e
agravou-se ainda mais a dependência quase exclusiva quanto ao uso de tecnologias para operacionalização das demandas acadêmicas e administrativas. Mesmo sem planejamento prévio, o teletrabalho foi prontamente instituído e a continuidade dos trabalhos foi possível graças a certo nível de infraestrutura tecnológica inerente a essa sociedade que já se mobiliza rumo à sociedade da informação. O terceiro eixo trata dos usos sociais de tecnologias entre grupos minoritários em tempos de pandemia. Neste eixo enfatizamos as minorias e os vulnerabilizados, as demandas de informação, as estratégias de sobrevivência e de acesso à informação, o uso de mídias e de tecnologias e a própria problemática que circunda estes grupos minoritários. A pandemia, de fato, exacerbou a vulnerabilidade, destacando profundas desigualdades que denotam o comprometimento dos usos sociais de tecnologias para grupos minoritários com pouco acesso à informação. Negros, pobres, indígenas, pessoas com deficiência, idosos, quilombolas, entre outros, estão entre os mais afetados. No entanto, as tecnologias, quando observadas como resultante e expressão da sociedade, devem, no processo de apropriação, ou deveriam, fazer referência aos modos de vida de grupos sociais, respeitando a igualdade entre homens e mulheres, promovendo direitos humanos e, mais particularmente, os direitos que estes grupos mais vulneráveis têm, neste caso, das minorias sociais. É importante assinalar que os desdobramentos da Covid-19 para as minorias e os vulnerabilizados foram ampliadas, né? Elas demandam decisões políticas e elaboração de estratégias que melhor atendam a essas demandas específicas. Essa realidade destes grupos expõe a implicada urgência de promover-se o desenvolvimento e a coordenação de uma rede estratégica estruturada de organizações públicas e comunitárias para auxiliar a mitigação do impacto quanto ao uso limitado dessas tecnologias entre esses grupos em todo o país. É preciso identificar e pontuar as inadequações quanto às tecnologias durante essa pandemia, que, de acordo com os autores estudados e pesquisados, o que se vê a princípio é a falta de informação e, por conseguinte, o desconhecimento sobre esse vírus e sobre os seus efeitos. Portanto, em tempos de pandemia, no contexto desses grupos sociais minoritários, as tecnologias deveriam propiciar novos recursos para a produção de oportunidades de desenvolvimento, aprimoramento e superação dos limites. Deveriam potencializar processos de melhoria, de transformação, permitindo que pessoas, além de se protegerem melhor contra a doença, também tivessem a oportunidade de acessar os serviços básicos necessários para a vida social. Diante da problemática que circunda esses grupos, nota-se que, além do pouco acesso à informação, precisa-se levar em conta ainda a desinformação, sobretudo diante do uso de mídias sociais. A desinformação tem sido maléfica, como também tem sido maléfica a própria doença, porque induz as pessoas ao erro, gera pânico, contribui para o espalhamento da doença. Por fim, de fato, não estamos lutando apenas contra os usos de tecnologias para grupos minoritários, mas lutamos, além disso, contra uma infodemia, como já tem sido falado, relatado pelos autores, por conta de excesso de informação, de desinformação, que dificulta o reconhecimento e a idoneidade dessas fontes. Ao final da presente discussão, esperamos buscar cada vez mais o reconhecimento dessa influência mútua entre informação e tecnologia, não para distanciar, mas reformular nos termos dos autores, as alianças, nos termos de Gonzalez de Gomes, as alianças entre sujeitos, grupos e organizações, informações, meios, tecnologias. As TICs
quando observadas como resultantes de expressões da sociedade, devem, em sua expressão, fazer referência tanto aos modos de produção dessas organizações, também quanto aos modos de vida destes grupos sociais. Deixamos aqui a nossa palavra de agradecimentos. Obrigada.